Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje, sua marcação do tempo. Caso eu ache que o vídeo está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 1,5 ou 2. Vamos continuar a explicação sobre funções, falando hoje sobre o estudo da função e caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos, familiares, além de se inscrever no canal. Funções, estudo da função. Conceito. Sejam dois conjuntos A e B e seja F uma relação de A em B. Diz-se que f é uma função ou aplicação de A em B, se e somente se, para todo elemento de x pertencente a A existir um único elemento y pertencente a B, tal que o par ordenado x e y pertence a f. Acompanhe os exemplos seguintes para entender melhor o conceito de função. Considere os conjuntos A, cujos elementos são 1, 2 e 3, e o conjunto B, cujos elementos são 4, 5 e 6. E as relações G, H e F de A em B dadas por. Então, G formou os pares ordenados 1 e 4, 1 e 5, 2 e 5, 3 e 6. Então, aqui nós fazemos o diagrama de flechas. Então, 1 ele ligou com 4 e com 5, 2 com 5, 3 com 6. H, os pares ordenados 1 e 5, 2 e 6. Então, 1 ligou com 5, 2 ligou com 6. E o F, os pares ordenados 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Então, 1 com 4, 2 com 5 e o 3 com 6. Observe então que, na relação G, o elemento 1 que pertence a A, ele associa-se com dois elementos distintos de B, o 4 e o 5. E isto contraria a definição de função. Portanto, G não é uma função de A em B, pois diz que a função f, ou melhor, que f é uma função ou aplicação de A em B, se e somente se, para todo elemento de x que pertence a A existir um único elemento de y que pertence a B, tal que o par ordenado x e y pertence a f. Então, ele não se enquadra na função de A em B, porque tem o mesmo elemento de A que está ligado em dois elementos do conjunto B. Na relação H, o elemento 3 que pertence a A não se associa com nenhum elemento de B, o que também contradiz a definição de função. Logo, H também não é uma função de A em B. Então, aqui também, como o elemento 3 ele não liga com nenhum elemento aqui do conjunto B, então essa relação H aqui, ou aplicação H, ela não é uma função de A em B. E esse daqui, por um elemento do A ligar a dois elementos, ela também não é uma função de A em B. Na relação F, não existe elemento de A que não esteja associado a algum elemento de B. E mais ainda, cada elemento de A está associado com um único elemento de B. Portanto, a relação F é uma função de A em B. Então, aqui, cada elemento de A está ligado a um elemento de B. Portanto, aqui o F ele é uma função de A em B. Conclusão. Para uma relação de um conjunto A e um conjunto B ser uma função de A em B, todo elemento de A deve mandar flecha a algum elemento de B, e cada elemento de A deve mandar uma única flecha para algum elemento de B, como é o caso do F. Exercício. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver esse exercício, após você resolver que possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução. 1. Quais diagramas das flechas abaixo representam relações que são funções? Letra A. Então a relação é função de A em B. Todos os elementos de A mandam flechas e cada elemento manda uma única flecha. Não importa que o 0 e o 1 mandem flechas para o mesmo elemento, que é o menos 1. E que o 2 e o 3 mandem flechas para o mesmo elemento, que é o 0. Então aqui nós temos o conjunto A e todos os elementos do conjunto A mandam flechas e apenas uma flecha para algum elemento do conjunto B. Então podemos afirmar que a letra A ela é a letra A ela é uma função de A em B. Então aqui na letra B nós temos que esse diagrama ele não é uma relação de função de A em B. Por quê? Porque o elemento 2 ele está mandando duas flechas, né? E a definição nos diz o quê? Que todos os elementos do conjunto A têm que mandar apenas uma única flecha. E todos eles têm que ter uma relação com algum elemento do conjunto B, né? Então aqui pelo 2 está mandando duas flechas, seja uma para o 0, seja uma para o menos 1, então essa aqui não é uma relação de função de A em B. C.
A relação também não é função de A em A, pois o elemento 3, que pertence ao A, ele não está mandando flecha, né? E a definição nos diz o quê? Que todos os elementos, né, têm que mandar flecha, né? E apenas uma única flecha, né? Então aqui nós até temos o 1 mandando uma flecha para o 2, o 2 para o 3, porém aqui nós não temos o 3 mandando flecha para nenhum dos dois elementos. Então não se enquadra na definição de relação. Então a letra C ela não é função de A em A. Por que de A em A? Porque aqui é apenas um conjunto que tem, né? Então seria a função de A em A, porque ele está se relacionando com os elementos dele mesmo. D. A relação ela é função de B em B, pois todos os elementos estão mandando flecha e cada um está mandando uma única flecha. O 1 para o 2, o 2 para o 3 e o 3 para o 1. Então aqui ela é uma função de B em B, porque aqui é o conjunto B, e ele está se correspondendo com os elementos do próprio conjunto, então 1 com o 2 com o 3 e o 3 com o 1. Todos os elementos mandando flecha e apenas uma única flecha, né? Então não existe, por exemplo, aqui o 1 ele está recebendo essa flecha, né? A setinha está apontando para cá, do 3 para o 1. Então ele está recebendo, ele não está mandando uma flecha para o 3. Então aqui nós temos uma função de B em B. Domínio de uma função. Se f é uma função de A em B, o conjunto de partida A passa a ser chamado de domínio da função f, e o conjunto B contradomínio de f. Então aqui, por que o conjunto de partida A? Porque é daqui que está saindo a flecha, né? A direção da flecha está aqui, né? O sentido da flecha. Então ela está ligando com o conjunto B, está ligando do A com o elemento do B. Então o A ele é o domínio, e o B ele é o contradomínio da função. Então A é o domínio de f e o conjunto B é o contradomínio de f. Então nós temos aqui A igual, ali a anotação, né? Então D maiúsculo, né? E ali entre parênteses a função, então A igual ao domínio de f, B igual ao contradomínio de f. Se x é um elemento qualquer de A, o único elemento y de B que se associa com x é indicado por x igual a f de x. Para indicar uma função f de A em B, usamos as notações. Então nós colocamos ali f dois pontos, colocamos o A, uma setinha e o B, ou A, a setinha, o f em cima dessa setinha e o B do lado aqui, né? Então nós temos essa notação aqui que representa uma função f de A em B, ou da mesma forma aqui, uma função f de A em B. São as duas notações que nós costumamos utilizar. Exemplos. 1. A função f de A em B, que associa cada x pertencente a ao quadrado de x, é indicada por f de x igual a x ao quadrado. Tomando, por exemplo, o conjunto A cujos elementos são 0, 1 e 2, e o conjunto B cujos elementos são 0, 1, 2, 3 e 4, temos que... Então nós vamos pegar ali o primeiro elemento do conjunto A, já que ela é uma relação de A em B, né? Então é do A para o B. Então colocamos o A ali no lugar do x, pegamos aqui o elemento do A, o primeiro elemento aqui, o 0, colocamos aqui, então vai ficar f de 0 igual a 0 ao quadrado. Então a imagem de 0 pela função f é f de 0 igual a 0 ao quadrado, que é igual a 0. Então a gente substitui aqui, né, o x pelo elemento do conjunto A, que é o elemento que está fazendo a relação com B, na expressão de f. A imagem de 1 pela função f é f de 1 igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. A imagem de 2 pela função f é f de 2 igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então aqui só para relembrar. Então aqui, ó, pegamos aqui o f de 2, né, porque nós colocamos aqui o 2 no lugar do x, e aí ele vai substituir no x aqui também. Por isso que está ficando aqui 2 ao quadrado, tá? Só para facilitar a visualização. Então f de 2 igual a 2 ao quadrado, pois ele entrou no lugar do x, que vai ser igual a 4. Essa função de A em B, ela pode ser representada das seguintes maneiras. Então, por extensão, então f igual, aí nós temos ali os pares ordenados 0 e 0, 1 e 1, 2 e 4. Por diagrama de flechas, nós temos ali o conjunto A, que é o 0, 1 e 2, nós temos o conjunto B, que possui os elementos 0, 1, 2, 3 e 4, e aí aqui nós temos todos os elementos do conjunto A mandando uma flecha
e apenas uma única flecha para algum elemento do conjunto B, portanto, nós podemos afirmar que isso aqui é uma função de A em B. Então, o 0 se relaciona com o 0, o 1 com 1 e o 2 com 4. Aí nós também temos a representação por gráfico cartesiano. Fazemos a plotagem dos pares ordenados, então aqui 0 e 0, aqui na origem, o 1 com 1 e o 2 com 4. A função g de R em R, ou seja, do conjunto dos números reais, no conjunto dos números reais, que associa a cada número real x o triplo de x, é indicada por g de x igual a 3x. Então nós temos, por exemplo, g de 0 vai ser igual a 3 vezes o 0, que é igual a 0. G de menos 1 vai ser igual a 3 vezes o menos 1, que vai ser igual a menos 3. G de 1 vai ser igual a 3 vezes o 1, que vai ser igual a 3. G de 1/3 vai ser igual a 3 vezes 1/3, que vai ser igual a 1. Como agora a função é definida de R em R, que é o conjunto dos números reais no conjunto dos números reais, teremos infinitos pares ordenados, que irão satisfazer a função, e o gráfico que melhor irá representar tal função é o seguinte. Então aqui nós vamos pegar ali, vamos plotar o par ordenado 1 e 3. Ali nós podemos plotar o 0 e 0, que é o que está na origem, e o menos 3 e o menos 1. E vamos fazer a ligação da reta. Então, toda essa reta aqui, ó, cada encontro aqui de retas, por exemplo, paralelas ao eixo Y ao eixo X, vai ser um par ordenado, né? Porque como ele é de R em R, ele possui infinitos pares ordenados. Então, agora nós vamos passar o seguinte, além da origem, aqui em relação ao gráfico cartesiano, então além da origem, que é aqui o encontro da abscissa coordenada, que é o ponto 0, 0, ele é dividido em 4 partes, que conhecemos como quadrantes. Então, os quadrantes eles são nomeados no sentido anti-horário, iniciando pelo quadrante que possui valores positivos para as abscissas e ordenadas. Então, aqui nós vamos ter o primeiro quadrante, que vai ser aqui o x positivo e o y positivo. Então, aqui nós temos, né, x positivo e y positivo, é o primeiro quadrante. Aqui nós temos o x negativo com o y positivo, é o segundo quadrante. E lembre-se que é no sentido anti-horário, né? Então está vindo daqui, ó, no sentido contrário ao ponteiro dos relógios. Aí o próximo quadrante, que vai ser o terceiro, é o x negativo e o y negativo. E o quarto quadrante, que é o x positivo e o y negativo. Eles também podem ser representados com os números 1, 2, 3 e 4, né, no algarismo romano, mas antecedido pelo Q. Então, Q1, Q2, Q3 e Q4. Então, Q1, primeiro quadrante, Q2, segundo quadrante, Q3, terceiro quadrante, Q4, quarto quadrante. Exercícios. Então, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver os exercícios. Após resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 1. Seja f de R em R definida por f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, calcular. Então ele dá ali 5 letras, né? O f de a, f de menos 1, f de raiz quadrada de 2, f de 1 mais raiz quadrada de 2 e na letra E o f de meio. Então vamos fazer primeiro aqui a letra A. Então f de 0 nós vamos substituir ali na função. Então, onde tiver o x, vai entrar o valor 0. Então, f de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado, menos 3 vezes o 0, mais 2. Então, f de 0 igual a 2. A b, que é o f de menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, mais 2. F de menos 1 vai ser igual a 6, né? 1 mais 3 mais 2, f de menos 1 igual a 6. Aqui ficou mais 3, porque menos multiplicado por menos. Então aqui, ó, menos 3 vezes menos 1 fica positivo. Por isso ficou mais 3 aqui. C, f de raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 3 vezes raiz quadrada de 2, mais 2. Então, o f de raiz quadrada de 2 vai ser igual a 2 menos 3 vezes raiz quadrada de 2, mais 2. F de raiz quadrada de 2 vai ser igual a 4 menos 3 vezes raiz quadrada de 2, ou 3 raiz quadrada de 2. 4 menos 3 raiz quadrada de 2. Letra D. Aqui nós vamos ter f de 1 mais
raiz quadrada de 2. E aí aqui, ó, nós vamos ter o quê? A soma de 1 mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que é o quê? É o quadrado da soma. Então, se você não sabe resolver ali o quadrado da soma, que você possa assistir o vídeo 07, que é Produtos Notáveis, cujo link estará aqui na descrição deste vídeo, tá bom? E aí você pode adquirir os conhecimentos necessários para resolver ali o quadrado da soma, e assim como também outras coisas que podem aparecer ali. Então aqui nós vamos ter então a soma 1 mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, menos 3 vezes a soma 1 mais raiz quadrada de 2 e mais o número 2. Então nós temos que a função da soma de 1 mais raiz quadrada de 2 vai ser igual a 1 mais 2 raiz quadrada de 2 mais 2 menos 3 raiz quadrada de 2 mais 2, que vai nos trazer como valor final 2 menos raiz quadrada de 2. Então a função da soma de 1 mais raiz quadrada de 2 vai ser igual a 2 menos raiz quadrada de 2. A letra E, que é a função de meio, de 1 sobre 2, então vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, menos 3 vezes 1 sobre 2, mais 2. Então a função de 1 sobre 2 vai ser igual a 1 quarto, menos 3 meio, mais 2. Fazendo aqui o cálculo, né, igualando os denominadores, para poder realizar a subtração e a soma, então nós temos que igualar todos ao denominador 4. Então aqui nós vamos multiplicar o 2 por 2 e vamos multiplicar o numerador 3 por 2 também. Aqui nós vamos multiplicar o denominador, que é 1, por 4, e vamos multiplicar o numerador 2 por 4. Então vai ficar o quê? 1 menos 6 mais 8, tudo isso sobre 4. Então 1 menos 6 vai dar menos 5, com mais 8, mais 3. Então, mantendo o denominador 4, porque na soma ou subtração de frações, né, a gente mantém o denominador e realiza as operações do numerador. Então manteve aqui o denominador 4 e ficou o numerador 3, após realizar ali soma e subtração. Então f de 1 sobre 2 vai ser igual a 3 quartos. Exercício 2. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 2 e após você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. Os valores de x para os quais f de x igual a zero chamam-se raízes ou zeros da função f. Determinar as raízes da função do exercício anterior. F de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Então aqui eu coloquei a função, né, do exercício anterior para a gente poder lembrar. Então é o seguinte, para que f de x dê zero, nós temos o quê? Que x ao quadrado menos 3x mais 2 tem que ser igual a zero, porque é a resposta desta equação aqui que tem que ser zero para que a gente possa descobrir qual o valor que x tem que assumir. Então, nós temos o quê? Que f de x é igual a zero se e somente se x ao quadrado menos 3x mais 2 for igual a zero. Então aqui nós temos uma equação de segundo grau, cujas raízes ali são x igual a 1 e x igual a 2. Se a gente substituir aqui, ó, 1 ao quadrado vai dar 1, menos 3 vezes 1 vai ficar menos 3, mais 2. 2 com 1 deu 3, menos 3 igual a 0. Então deu certo, deu 0. A outra raiz, que é 2, x, botando aqui no x ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado é 4, menos 3 vezes o 2 vai dar 6, 4 menos 6 vai ficar menos 2, mais 2 também deu 0. Então, confirmado que elas são as duas raízes da equação de segundo grau. Se você não sabe resolver uma equação de segundo grau, assista o vídeo 12, equação de segundo grau, cujo link também estará na descrição desse vídeo aqui. Portanto, as raízes da função f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 são 1 e 2. Então essas são as raízes da função. 3. A gente pede novamente que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3. Após você resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício 3, solução. Sendo f de R mais em R, ou seja, o conjunto dos números reais não negativos no conjunto dos números reais, essa é a relação da função. Então esse Rzinho aqui com mais quer dizer que é um conjunto dos números reais não negativos, tá bom? Nós também temos a parte de conjuntos ali, que são os primeiros vídeos, caso você tenha dúvida sobre conjuntos. Então aqui nós temos que, sendo f
de R em R mais em R, definida por f de x igual raiz cúbica de x mais raiz quadrada de x, calcular. Então ele dá ali a letra A, que é f de 0, a letra B, que é f de 64, e a letra C, que é f de 1/64. Então, se você não sabe também resolver radiciação, ali, raiz quadrada, raiz cúbica, né? Assista o vídeo 06 radiciação, cujo link também estará aqui na descrição desse vídeo, tá bom, pessoal? Então, f de x vai ser igual a raiz cúbica de x mais raiz quadrada de x, que nos dá, então, na letra A, f de 0 vai ser igual a raiz cúbica de 0 mais raiz quadrada de 0, f de 0 igual a 0. F de 64 na letra B vai ser igual a raiz cúbica de 64 mais raiz quadrada de 64, f de 64 vai ser igual a 4 mais 8, f de 64 igual a 12. A f de 1/64, a letra C, vai ser igual a raiz cúbica de 1/64 mais raiz quadrada de 1/64. A função, né, de 1/64, f de 1/64 vai ser igual a 1/4 mais 1/8. Aqui, da mesma forma, nós vamos ter que igualar os denominadores. Após esses denominadores forem igualados, a gente realiza as operações dos numeradores. Então vai ser o quê? F de 1/64 igual a 3/8. Exercício 4, a gente pede que você pause o vídeo e tente resolver o exercício 4. Após resolvê-lo, você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 4. Sendo f de x igual a x ao quadrado, assinale verdadeiro ou falso. Letra A. Então, f de x vai ser igual a x ao quadrado. Então, f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado e igual a 4. Sendo que ali na letra A, ele nos dá o seguinte, que a f de 2 ele é igual a f de menos 2. Então, nós temos ali que f de 2 vai ser igual a 4. Agora vamos ver o f de menos 2. Então, f de menos 2 vai ser igual a menos 2 ao quadrado, que também vai ser igual a 4. Ou seja, ali é verdadeiro, a letra A é verdadeiro. f de 2 é igual a f de menos 2, pois ambos possuem o valor 4. Então, é verdadeiro a letra A. Na letra B, f de 1 é maior que f de 0. Então, vamos ver. B, f de x igual a x ao quadrado. Então, f de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1. F de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado, que é igual a 0. Então, f de 1 é maior que f de 0. Verdadeiro também. Letra C, ele nos dá aqui o f da soma de raiz quadrada de 2 mais quadrada de 3 vai ser igual a f de raiz quadrada de 2 mais o f de raiz quadrada de 3. Então, f de x é igual a x ao quadrado. Então, f da soma de raiz quadrada de 2 mais quadrada de 3 vai ser igual a soma raiz quadrada de 2 mais quadrada de 3 ao quadrado, que vai ser igual a 2 mais 2 raiz quadrada de 6 mais 3, que vai ser igual a 5 mais 2 raiz quadrada de 6. Agora vamos fazer o f de raiz quadrada de 2, que vai ser igual a 2, e o f da raiz quadrada de 3, que vai ser igual a 3, pois a raiz quadrada de 3 ao quadrado é igual a 3, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 2. Aqui, novamente, né, se você não sabe resolver, né, por exemplo, uma raiz elevada a um expoente, assista o vídeo de radiciação, tá bom? Porque lá vai estar explicando isso aí, que vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Então agora vamos ver se a afirmativa ali é verdadeira. Então ele diz que f da soma raiz quadrada de 2 mais quadrada de 3 é igual a f raiz quadrada de 2 mais f raiz quadrada de 3. Então nós temos que o f raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 é igual a 5 mais 2 raiz de 6. E a soma de f raiz quadrada de 2 mais f raiz quadrada de 3 vai ser 2 mais 3, que vai ser 5. Então aqui nós podemos ver que os valores são diferentes, pois aqui nós temos 5 mais 2 raiz quadrada de 6, e aqui vai dar apenas 5, 2 mais 3. Então, a letra D é falsa. Ou, desculpa, a letra C é falsa. Então, a letra C é falsa. A letra E, eles nos traz que, aliás, a letra D, eles nos traz que f de raiz quadrada de 2 vezes quadrada de 3 vai ser igual a f de raiz quadrada de 2 vezes a f de raiz quadrada de 3. Então, temos que f de x é igual a x ao quadrado. Então, f da multiplicação do produto de raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Esse produto elevado ao quadrado, que vai ser igual a raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 6. Então, f de raiz quadrada de 2 é igual a 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vai ser igual a 2.
e f de raiz quadrada de 3 vai ser igual a 3, pois raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é igual a 3. E agora vamos fazer a multiplicação. Então vamos ter ali que f da raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 vai ser igual a f de raiz quadrada de 2 vezes f raiz quadrada de 3. Então ficou 6 vai ser igual a 2 vezes 3, 6 igual a 6. Então aqui nós podemos afirmar que a D é verdadeira. Então na letra E, ele nos pergunta se f de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. E como f de x ele é igual a x ao quadrado, então essa afirmativa é verdadeira, pois o x ao quadrado ele é não negativo por ser uma potência de expoente par. Então se nós colocarmos ali menos 1 como x, então vai ficar f de menos 1 igual a menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, ou seja, vai ficar positivo. Se for menos 2 ao quadrado, vai ficar mais 4. Então, qualquer número negativo que nós colocarmos ali, ele vai ser positivo. E se nós colocarmos o zero, ele vai ser igual a zero, ou seja, ele atende a propriedade que está ali, que nos informa o quê? Que f de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente ao conjunto dos números reais. Então, qualquer valor que a gente coloque pertencente ao conjunto dos números reais, seja ele negativo, nulo ou positivo, o f de x será maior ou igual a zero. E aí aqui esse símbolo, que é um azinho de cabeça para baixo, ele pode significar para todo ou para qualquer que seja. Então, a letra E é verdadeira. 5. Então a gente pede que você pause o vídeo para resolver o exercício 5, após resolvê-lo que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 5. Para a função f de R em R, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x, pergunta-se, letra A, quais os valores de f0, f de 0 e f de 4? Então a letra A, nós temos que f de x é igual a x ao quadrado menos 4x, então f de 0 vai ser igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes o 0, f de 0 igual a 0. F de x é igual a x ao quadrado menos 4x, então f de 4 vai ser igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes 4, sempre lembrando, né? Aqui nós colocamos, o valor que nós colocamos aqui após o f, né, dentro do parênteses, é o valor que vai entrar no x, então f de x, se eu coloquei o 4, todos os lugares que tiverem x vão ser substituídos pelo 4. Então f de 4 igual a 4 ao quadrado, pois aqui era x ao quadrado, menos 4 vezes 4, porque aqui era menos 4x, então ficou f de 4 igual a 16 menos 16, que é igual a zero. Então aqui nós temos as duas raízes da função. Então 0 e 4 são raízes de f. Né? Então 0 e 4 são as raízes da função, porque o resultado deu zero. Letra B. Para quais valores de x ocorre f de x igual a menos 3? Então nós temos ali a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x, e para que ele está nos dizendo o seguinte, ele quer saber qual o valor de x que vai dar menos 3. Então, nós temos que pegar esse x ao quadrado menos 4x e igualar a menos 3. Então ficou ali, x ao quadrado menos 4x igual a menos 3. X ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. Nós caímos novamente numa equação de segundo grau, cujas raízes da equação são x igual a 1 ou x igual a 3. Então aqui nós pegamos aqui x ao quadrado, substituímos pelo 1, 1 ao quadrado, que vai dar 1, menos 4 vezes 1, ou seja, 1 menos 4, que vai ficar menos 3, mais 3 igual a 0. Vamos substituir agora pelo 3. X ao quadrado, então vai ficar 3 ao quadrado, que é igual a 9, menos 4 vezes 3 vai dar 12, 9 menos 12 ficou menos 3, mais 3 também deu 0. Então, o resultado está certo aqui, x igual a 1 ou x igual a 3. Então, esses são os valores que x tem que assumir para que f de x seja igual a menos 3. Exercício 6. Então a gente pede que você pause o vídeo, resolva o exercício 6, após dê o play e acompanhe a solução do mesmo. Exercício solução 6. Para a função f de R em R definida por... Então aqui nós temos duas sentenças, né? A função está definida em duas sentenças. Ela nos dá o que? A primeira sentença que é x menos 1 se x for menor que 0, e a segunda sentença que é x ao quadrado mais 1 se x for maior ou igual a 0. Então calcular. Então aqui na letra A, na letra B, nós vamos usar a primeira sentença, porque x é menor que 0, menos 1 é menor que 0 e menos 2 também é menor que 0. Então vai ser usada a primeira sentença aqui, que é x menos 1. Então f de x igual a x menos 1 para a letra A e para a letra B. E a letra C, D e F,
letra C, D e E, vai ser utilizada a segunda sentença, que é x ao quadrado mais 1. Porque se x for maior ou igual a zero, x é igual a zero, então é a segunda sentença. X é igual a 1 aqui, que é maior que zero, e x igual a raiz quadrada de 2, que também é maior que zero. Por isso vai ser utilizada a segunda sentença. Então a f de x igual a x menos 1, f de menos 1 vai ser igual a menos 1, que é igual a menos 2. Letra B, f de x igual a x menos 1, f de menos 2 vai ser igual a menos 2 menos 1, que é igual a menos 3. F de x igual a x ao quadrado mais 1, porque ali vai ser na C, vai ser 0. Então 0 vai entrar a segunda sentença, pois x tem que ser, esse x maior ou igual a 0, ou seja, x é igual a 0, então a segunda sentença. Por isso ficou f de x igual a x ao quadrado mais 1, f de 0 igual a 0 ao quadrado mais 1 é igual a 1. Letra D, da mesma forma vai ser utilizada a segunda sentença, f de x igual a x ao quadrado mais 1, pois o 1 ele é maior que 0, então f de 1 é igual a 1 ao quadrado mais 1, que vai ser igual a 2. Na letra E, também vai ser utilizada a segunda sentença, f de x igual a x ao quadrado mais 1, f de raiz quadrada de 2 vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 2, 2 mais 1 igual a 3. Bem, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Gostaria de deixar para vocês ali uma mensagem, que é Filipenses capítulo 1, versículo 6, o qual nos traz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado e até o próximo vídeo, no qual eu irei continuar a explicação sobre o estudo das funções, falando sobre mais de uma função, gráfico de relações e funções, além de domínio e imagem do gráfico. Muito obrigado, pessoal.